nós para pensar no dever como uma ferramenta para a nossa evolução, uma ferramenta que vem para nos auxiliar, vamos dizer, nos colocar nos trilhos. O que seria de nós sem os nossos deveres? Se eu tivesse só direitos, será que eu conseguiria evoluir? É difícil, né? É muito difícil. Uma pessoa que não tenha deveres, ela vai só acumulando erros, porque os direitos devem ser conquistados. Não existe direito sem um dever que o anteceda, né? Então vamos lá, o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Nós temos o dever moral conosco primeiro. Eu tenho que me melhorar, eu tenho que ter conhecimento das leis, das regras de convivência, para que eu possa me conectar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que ter essa noção. Todos nós temos deveres a cumprir. O dever é o conjunto das obrigações morais, é a regra de conduta que conduz o ser humano. Vocês já imaginaram se não existisse regra de conduta? Você pode trocar isso por lei, né? Pelo nome de lei. Já pensaram um país sem lei, sem regras de conduta, sem limites para o cidadão? A gente tendo tudo isso, vocês percebem no dia a dia, vendo nas redes sociais, nos veículos de comunicação, quanta coisa nós temos que foge à normalidade, não é verdade? Imaginem cada cidadão livre de deveres. Não haveria vida, não haveria uma existência, né? Mesmo lá para trás, na história, nós temos as leis muito ainda rudimentares, né? A lei da sobrevivência dos homens, mas desde essa época, desde a criação humana, existem as leis. Se não as leis civis, pelo menos as leis morais, né? Então, as regras de conduta é que nos norteiam e norteiam o universo. O dever não é só aqui no Brasil, aqui no Centro Espírita não, gente. O dever acompanha todo e qualquer ser humano. Existem diversos tipos de dever. Vamos ver alguns. Primeiro, o dever conosco. Nós temos que envidar todos os nossos esforços para eliminar os nossos vícios. Esse é o meu dever hoje. Eu estou aqui nessa encarnação porque eu não sou espírito puro. Então eu ainda tenho que ter contato com esses mundos primitivos, mundos medianos. Então eu estou aqui para tirar os meus defeitos. É o meu dever estar, porque aí eu tiro os meus vícios, aí eu tiro os defeitos, eu trago qualidades para mim, né? E assim, de encarnação em encarnação, um dia eu chego lá. Existe o dever com a família, óbvio, claro, temos os deveres com os nossos filhos. Qual é o nosso dever como pais? Nortear a minha cria no caminho do bem, auxiliá-lo na construção de um caráter reto, mostrar o caminho para ele, auxiliá-lo para que ele se torne um ser pronto para caminhar sozinho. Esse é o meu dever de como pai, como mãe, né? Hoje nós temos visto, infelizmente, muitos pais que delegam deveres. Então tem muita, a gente vê uma geração hoje muito distorcida, né? No que diz respeito ao entendimento, à moral, a bons costumes. E quando a gente fala assim, a gente fala, você é velha, velho não entende nada. Mas não é isso, a construção do caráter, ele independe da época, né? Temos o dever social, quando nos convida à prática da caridade, né? Do amor ao próximo, independente de crença, de raça, de religião, porque às vezes a gente pode pensar em ajudar só aqueles que são do nosso credo. Se não for espírita, eu não ajudo. Então nós temos esse dever de entender que a humanidade toda é constituída de irmãos, nós somos todos irmãos, independe do credo, da cor, da raça,
Eu posso ajudar. Nós temos tido exemplos. O Brasil é um país muito solidário. Esses haitianos que aqui têm vindo, né, os venezuelanos, todos são acolhidos, na medida do possível todos são atendidos. Então isso é o dever, é o nosso dever em termos de nação, uns auxiliando os outros. É o nosso dever para com Deus e a natureza. O que é para com Deus e a natureza? A natureza é a obra divina, é a obra de Deus, nós temos que respeitar. Vocês não veem o desequilíbrio do planeta? Nós temos esse desequilíbrio. Por quê? Porque nós não estamos respeitando a natureza como deveríamos. Então tem que haver esse respeito com a natureza. É o nosso dever respeitar. Aí você vê que jamais termina a obrigação moral do ser para com Deus. Nós temos deveres contínuos, sempre. Nós temos direitos também, porque o direito ele advindo do dever. Primeiro o dever, depois o direito. O homem que cumpre suas obrigações, ele consegue amar a Deus. Porque se ele já entendeu que ele tem que cumprir a obrigação, ele começa a entender por que ele está aqui, que ele é uma criatura pronta para caminhar rumo à evolução. Então uma coisa vai puxando outra. Os direitos e deveres devem caminhar juntos para serem legítimos. Não existe direito sem o cumprimento dos deveres. Realmente eu preciso primeiro cumprir os meus deveres, para que eu possa estar apta a escolher o meu direito. A prática constante do dever é o que nos leva ao aperfeiçoamento. É claro, né, gente? Não adianta eu fazer uma boa ação hoje e outra daqui a 50 anos. O que me leva à evolução, o que me leva a me tornar um ser humano melhor, é a prática de boas ações diariamente. Eu tenho que me conhecer melhor, tentar alijar todos os meus defeitos. É difícil conseguir, mas a gente tenta e consegue um a um, devagar, andando, caindo, andando novamente. Nós somos espíritos eternos, temos todas as encarnações ainda para frente para a gente chegar lá. Como a gente costuma dizer, Deus é extremamente paciencioso e sabe que nós somos renitentes dos nossos defeitos. Aí a gente vai devagarinho e ele aceita esse tempo que nós pedimos e precisamos. Feliz daquele que no fim do dia consegue dizer: fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre os meus defeitos, socorri alguns, consolei pessoas, esclareci alguns irmãos, trabalhei para torná-los melhores, enfim, cumpri meu dever. Olha, se cada um de nós puder, como Santo Agostinho, se vocês lembrarem, toda noite, repassar o que nós fizemos de dia e dizer: poxa, eu tive um dia produtivo, eu tive um bom dia, ajudei o meu semelhante na medida que eu pude, não falei mal de ninguém, não tive maus pensamentos. Será que um de nós consegue pelo menos 1/3 disso? Porque a gente briga durante o dia, a gente briga no trânsito, a gente briga com o marido, com a mulher, com os filhos, com a vida, com o governo, aumenta a carne, a gente briga, diminui o gás, a gente briga. Então nós estamos em conflito direto. E na verdade, o que nós teríamos era que desenvolver o nosso conhecimento para entender tudo o que acontece de uma maneira que a gente não brigue, que aquilo não me afete internamente. A vida está difícil? Tá, mas uma hora melhora. Senão a gente nunca vai conseguir caminhar uma evolução. A gente consegue porque tem que evoluir, mas aí vai muito devagarinho, né? Os defeitos começam a nos atrapalhar muito a caminhada. O dever não é idêntico para todos, claro que não. O dever do médico é preservar a vida. O dever do professor é ministrar conhecimento. Então cada um tem o seu dever, cada um tem a sua cota a cumprir, né? Aquele que consegue compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos
tem uma concepção elevada do dever. É aquele camarada que começa a olhar o dever como um instrumento de ajuda para a sua evolução. Ao invés de eu brigar que eu tenho obrigações demais, eu tenho que agradecer a Deus, porque essas obrigações me tornam ocupada, tanto fisicamente quanto mentalmente. Me impedem de pensar mal, de divagar aonde eu não devo. Então eu preciso agradecer esse monte de coisa que eu tenho que fazer o tempo todo. Elas é que vão me ajudar a entrar no caminho evolutivo. Quando eu for um espírito bem mais evoluído, eu não vou precisar de tudo isso, porque a minha cabeça já vai estar colocada no bem. Eu não vou precisar colocar um monte de dever em cima de mim para que eu não saia da linha. Mas isso vai depender de como eu vou conseguir caminhar numa evolução. Porque quando a gente consegue entender que o dever é uma arma a nosso favor, a gente sabe que a responsabilidade toda nossa é proporcional a esse nosso saber. Então eu não fico brigando porque eu tenho mais dever do que os outros. Pelo contrário, eu acho que já que Deus me deu tanta coisa, é porque eu tenho capacidade de gerir, de levar adiante. A posse do conhecimento espiritual nos impõe a obrigação de trabalhar com mais energia no nosso próprio melhoramento. E não só no nosso melhoramento, mas no melhoramento daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão junto conosco, nossos familiares. Quando eu melhoro, eu tenho condição de, com o exemplo, eu exemplifico para aqueles que estão ao meu redor. E quando eu passo a ser um bom exemplo, eu torno as pessoas que estão ao meu redor melhores também. Eu me melhorei e também consigo fazer melhorar aqueles que estão ao meu redor. Não é assim que os pais criam os filhos? Criam bons exemplos, né? Chico sabia disso, por isso que ele nos disse: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que eu devo ser. Então eu sei que eu não sou nada, sou um espírito cheio de mazelas, estou aqui para aprender. Então, qual a minha obrigação? Qual o meu dever? É tentar tirar, ou pelo menos amenizar um pouco as minhas mazelas. Porque a cada encarnação que eu venho, é uma encarnação que me propicia me melhorar. Então é mãos à obra. Vamos usar as ferramentas que Deus nos deu, que estão ao nosso alcance, e vamos nos melhorar. Quanto mais rápido eu evoluir, mais rápido eu saio desse vale de lágrimas. A gente às vezes queixa: meu Deus do céu, a gente sofre tanto, é um mundo tão cheio de problemas, é um mundo que a gente perde os seres queridos. Você já nasce sabendo que você vai sofrer, passar o sofrimento da perda. Então é um mundo de provas e expiações. Vamos sair dele o mais rápido que a gente puder, né? E a única maneira de sair qual é? A nossa reforma íntima, entender esses deveres e colocá-los todos em prática. Como a gente mensura o dever? O Espírito Lázaro fala muito bem sobre isso. O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Em outras palavras, o dever moral nas relações humanas consiste em evitar o mal e fazer o bem. Se você parar para pensar, tudo o que eu estou dizendo se resume nisso. Eu, como ser humano, o dia que eu puder fazer só o bem e alijar o mal da minha vida, eu vou ser feliz e vou caminhar em direção à angelitude. E tira isso rapidinho? Não tira não, gente. O mal está arraigado dentro da gente. Quando eu digo que a gente tem que cumprir os deveres, que a gente tem que se melhorar, a gente tem que modificar a forma de pensar.
Porque o que acaba com a gente é o pensamento. Não adianta eu me portar socialmente muito bem, eu sou um exemplo social, mas a minha cabeça é podre. Tudo que está aqui dentro é desejando mal, é a raiva, é a inveja, é isso que eu tenho que tirar. Eu posso me portar como um mendigo na rua, mas o meu coração é limpo. Por isso que a gente não pode olhar para a pessoa e julgar sem conhecer, não é verdade? Devemos respeitar o espaço e os direitos alheios, da mesma maneira que queremos que os nossos sejam respeitados, porque os deveres e os direitos andam juntos. O nosso próprio bom senso diz que nenhum aluno pode exigir, por exemplo, o direito de passar de ano se ele só tirou nota baixa. O empregado não pode exigir o salário se ele não trabalhou direito. Então o dever vem antes do direito. O que ocorre, infelizmente, é que a gente reclama muito dos direitos que nos são negados. Quem não cumpre os seus deveres acaba perdendo os seus direitos. E isso não ocorre só no âmbito individual, não. Ocorre com nações, ocorre com os estados, não é? Ao conhecermos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta da nossa atmosfera espiritual. Quem aqui nunca disse, ufa, sensação de dever cumprido? Tem uma sensação mais gostosa do que você saber que cumpriu o seu dever? Então não sei porque que a gente, deixa tantas coisas para trás. Quando a gente pratica o bem, pratica aquilo que a gente tem como dever, a gente se sente tão bem, né? A nossa atmosfera espiritual passa a ficar linda, clara, e a gente passa a apreciar os verdadeiros fundamentos e valores da vida. Muito obrigada.